você quer comprar um bem, como um carro, um imóvel ou até um celular, por exemplo, você compra o primeiro que você encontra pela frente? Acho que não, né? Você pesquisa um modelo com funções e preço que melhor se encaixem às suas necessidades, certo? Na administração pública não é muito diferente. No entanto, o processo para compra e venda em órgãos públicos é mais complexo. Eles possuem regras que visam garantir o uso correto dos recursos públicos. E o mecanismo para que ocorram essas transações é o da chamada licitação pública, processo previsto em lei para a contratação de obras e serviços e a realização de compras e alienações pela administração pública. Ou seja, é a maneira pela qual o governo ou os órgãos públicos fazem compras, vendem e realizam serviços e mantêm seus órgãos vinculados em funcionamento. Mas por que licitar? Tanta burocracia não atrapalha? Nesse caso, apesar de demandar tempo, é a forma mais justa que o Estado tem para realizar uma transação com as empresas, evitando que alguém seja favorecido. Assim, os principais objetivos de uma licitação são selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública e para o interesse público, garantir igualdade de condições a todos que queiram contratar com o poder público e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Até o ano de 2021, as licitações eram regidas pela Lei nº 8.666, de 1993. Porém, a legislação se mostrava bastante defasada, o que motivou a criação da Lei nº 14.133, que entrou em vigor em 1º de abril de 2021. A nova legislação modernizou o processo licitatório brasileiro, trazendo mais celeridade, eficácia e transparência para as contratações da administração pública, ao priorizar a realização do processo em meio digital. É importante destacar que os processos em curso ainda aplicam as regras da lei antiga, que tem prazo de vigência por mais 2 anos. Após esse prazo, todos os processos deverão aplicar a nova lei. Dessa forma, existem algumas modalidades previstas para a realização de um processo licitatório, cada um com um objetivo diferente. A primeira delas é a carta convite. Nessa modalidade, a administração pública convida, no mínimo, 3 empresas que estão cadastradas em seu banco de fornecedores para participar do processo de contratação de determinado produto ou serviço, entendendo que eles irão atender às suas necessidades. É importante ressaltar que a participação dos licitantes não é restritiva, ou seja, se uma empresa toma conhecimento da contratação e deseja participar, ela pode manifestar tal interesse para o órgão em até 24 horas antes da abertura da sessão. A segunda modalidade é a tomada de preços. Aqui participam os fornecedores já cadastrados no órgão ou aqueles que atendem às condições do edital, comprovadas por meio de documentos de habilitação enviados até 3 dias antes do recebimento de propostas. O vencedor será aquele que apresentar a proposta mais vantajosa financeiramente, com a garantia do cumprimento do objeto a ser contratado. Uma das mudanças da nova lei, porém, foi a exclusão dessas modalidades, que não existirá mais após o período de 2 anos. As próximas modalidades citadas estão previstas na Lei 14.133 de 2021. Outra modalidade, pregão, foi reformada pela nova legislação, a Lei nº 10.520/02, que regia o modelo, foi extinta e esse tipo de licitação agora obedece às normas da mesma lei já citada anteriormente na aula, a Lei nº 14.133 de 2021. Ela é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Concorrência pública, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. O seu critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto.
concurso, modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. O vencedor recebe prêmio ou remuneração. Leilão, modalidade de licitação para venda a quem oferecer o maior lance de bens imóveis ou de bens móveis que estão fora de uso ou foram legalmente apreendidos. Diálogo competitivo, mecanismo para contratações de soluções a serem criadas para atender necessidades específicas da administração pública. Essa é uma das maiores inovações da nova lei. Por meio dessa nova modalidade, os critérios para a pré-seleção das licitantes e as necessidades são apresentadas previamente. Em seguida, órgão e licitantes dialogam acerca das soluções necessárias. Esse diálogo ocorre até que a solução mais adequada seja definida. Somente a partir desse momento, os licitantes participantes apresentam suas propostas. Em casos específicos previstos na lei, pode ser utilizada a dispensa. Em outras palavras, a lei prevê a dispensa de licitação para casos determinados, como os de guerra, grave perturbação da ordem, emergência ou calamidade pública. A lei, em seu artigo 74, também prevê a chamada inexigibilidade, que ocorre em casos em que o processo licitatório é inviável. Por exemplo, quando um serviço ou produto só pode ser fornecido por um fornecedor ou empresa, quando o objetivo é contratar um artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, ou quando se precisa contratar serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Também existe o regime diferenciado de contratações previsto na Lei nº 12.462/11. Ele se aplica para casos específicos, como o Programa de Aceleração do Crescimento PAC, as obras do Sistema Único de Saúde SUS e as ações de segurança pública. Mas, afinal, como funciona uma licitação? Primeiramente, o edital de licitação, com objeto, prazos e condições de participação, é publicado. Depois, interessados preparam propostas. Na sequência, os envelopes com as propostas são abertos e têm início as etapas de classificação e julgamento. Em seguida, o vencedor é declarado. Nesta etapa, a documentação da empresa vencedora é avaliada. Estando tudo correto, segue para a assinatura do contrato. Em casos de exceção, com a vantagem justificada, é autorizada a realização da etapa de habilitação antes das propostas. É importante que o edital traga de forma clara essa informação. Outra forma possível para adquirir bens e contratar serviços na administração pública é pelo sistema de registro de preços. Esse mecanismo é utilizado para a realização de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. Nesse sistema, o órgão que pretende realizar a compra ou contratação realiza uma licitação e convida outros órgãos a participarem. A licitação é feita nas modalidades de pregão ou concorrência do tipo menor preço. A empresa vencedora do processo de licitação assina uma ata de registro de preços com a administração pública, se comprometendo a fornecer determinada quantidade de um produto ou serviço a determinado preço, pelo prazo máximo de 1 ano. A efetivação do acordo após uma licitação pode acontecer por meio de alguns instrumentos. O primeiro é o termo de contrato. Esse instrumento é usado obrigatoriamente nos casos de concorrência, dispensas de licitação e inexigibilidades. Nos demais casos, podem ser usados outros instrumentos, como nota de empenho de despesa ou ordem de execução de serviço, carta-contrato e autorização de compra. Outra inovação importante a se destacar é que agora a realização das licitações por meio eletrônico é obrigatória, independentemente da modalidade. Casos excepcionais que exijam uma licitação presencial devem ser justificados. Entender como acontecem os processos licitatórios é muito importante, pois assim garantimos o uso correto dos recursos públicos.
Você pode acompanhá-los pelo portal da Transparência, tanto do governo federal quanto os estaduais ou da prefeitura do seu município. Como tudo deve ser tratado na administração pública, a licitação ocorre para proteger direitos coletivos e assegurar igualdade de condições a todos.